Lua minguante Aquário, 9 de maio de 2026, 18 horas e 10 minutos. A lua minguante, ela representa uma fase de encerramento, recolhimento e preparação para um novo ciclo. Favorece a reflexão, descanso, limpeza emocional e desapego do que já não faz mais sentido. Ela pode nos fazer sentir um cansaço ou menor disposição, necessidade de maior silêncio e recolhimento. É uma fase ideal para integrar aprendizados e para abrir espaço para um novo ciclo que se aproxima. Essa lua minguante, ela está acontecendo no signo de Aquário, e Aquário favorece o desapego, reflexões e mudanças ligadas à nossa liberdade, às nossas amizades, às nossas ideias e aos padrões que fazem parte do coletivo. Nesse sentido, nós podemos liberar padrões limitantes nessa lua minguante. A lua em Aquário, ela nos traz essa sensação assim de necessidade de buscar por mais autenticidade, de renovar as nossas ideias, renovar as nossas perspectivas, de nos desapegar emocionalmente com maior racionalidade, usando mais a razão para desapegar e não tanto a emoção. A nossa necessidade de espaço e de liberdade vai ser maior. Pode também, nessa semana, nos trazer assim um distanciamento emocional maior das situações, a sensação de inquietação, uma rebeldia ou uma resistência à cobrança maior do que em outros períodos. Então, nesse período que a Lua, nessa semana que a Lua vai estar em Aquário, é uma semana, é um período propício para nós revermos as nossas relações, para nós flexibilizarmos os nossos pensamentos e abrirmos espaço para mudanças mais conscientes e também mais alinhadas com a nossa própria verdade interior. Então, muito importante estar em Aquário e ser a lua minguante, propícia para que nós deixemos coisas para trás. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindas e muito bem-vindas ao canal. E nós estamos falando sobre a lua minguante. A lua minguante da alunação de Áries, é o fechamento da alunação de Áries. A lua nova em Áries aconteceu dia 17 de abril, então trouxe um ciclo novo, né? Áries, coragem, iniciativa, desejo de agir. A gente plantou sementes ligadas à autonomia, poderíamos ter plantado, né? Sementes ligadas à autonomia, à identidade e aos novos caminhos. Depois ela se fez crescente. Essas das nossas intenções foram crescendo e a lua crescente aconteceu dia 23 de abril e ela foi em Leão, então trouxe força, criatividade, autoconfiança e nós podemos nesse período, foi propício para a gente se expressar muito mais intensamente, muito mais profundamente, se a gente estava aberto para essa alunação. E aí ela foi crescendo e se fez cheia dia 1º de maio, cheia em Escorpião, trazendo muita intensidade emocional, revelando transformações profundas, ou pelo menos abrindo para a possibilidade de transformações profundas, as emoções ocultas. Elas apareceram com essa lua cheia e agora a gente chega na lua minguante. E na lua minguante a gente então encontra aqui esse momento de deixar para trás, né? Desapegar dos padrões antigos e refletir sobre as mudanças necessárias que a gente precisa fazer. E aí já falamos um pouquinho, né, sobre essa sequência e a finalização. A gente parte então para a análise dos aspectos, sabendo que não dá para falar sobre todos os aspectos. Eu escolhi alguns que estarão ativos durante essa finalização, durante essa lua minguante. E a gente começa, obviamente, com a quadratura da Lua com o Sol. A Lua minguante em Aquário aqui, ela está quadrando o Sol e o Sol está em Touro.
é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus é um ângulo de tensão. Então, nesse período, a gente pode ficar mais teimoso, mais resistente a mudanças. Tem uns aspectos harmoniosos também que a gente pode sintonizar, mas a gente tem que cuidar com a teimosia. Então, a gente vai ter que cuidar um pouquinho com os conflitos que podem ocorrer entre a nossa razão e a nossa emoção. E também cuidar para ver se a gente não está se sentindo muito inquieto. O aspecto, esse aqui, ele vem para nos convidar a flexibilizar as nossas posturas, a rever nossos apegos e encontrar novas formas de construir segurança sem impedir a nossa evolução pessoal. Mas eu vou já passar para um aspecto bastante harmonioso, que é a Lua aqui em Aquário fazendo um trígono com a Vênus está em Gêmeos. E é um aspecto bastante harmonioso, porque ele vai trazer leveza emocional para a nossa semana, até para a gente lidar com essa questão da quadratura aqui. E também ele vai facilitar as trocas e vai trazer trocas inteligentes e conexões bastante espontâneas para a nossa semana. Então as conversas, elas podem ser mais agradáveis, elas podem ser mais estimulantes, a gente mais facilmente se comunica e se comunica de forma mais afetiva, e nós mais abertos para novas perspectivas. Então, a gente pode aproveitar bastante esse aspecto, cuidando um pouquinho para não ficar disperso demais, achando tudo muito leve. Então, é um aspecto bastante favorável. Isso nos ajuda bastante a lidar com os aspectos desafiadores. E aqui nós temos também uma conjunção do Sol com Mercúrio. Sol e Mercúrio estão juntinhos aqui em Touro. Ele vem aqui, ó, para nos ajudar a organizar os nossos pensamentos, né? Pensamentos mais práticos, uma estabilidade mental maior e uma comunicação mais objetiva. Ele já se junta com esse outro aspecto da Lua com a Vênus, né, que traz mais leveza e mais praticidade e mais objetividade para a nossa comunicação. Então, a nossa comunicação pode ficar nessa semana mais firme, mais consistente, mais organizada. Só a gente tem que cuidar com esse aspecto, a rigidez mental e a teimosia nas nossas opiniões, né? Lembrem que a gente tem que flexibilizar mais, porque a Lua está em Aquário, certo? Daí a gente passa para um aspecto harmonioso também, que é o Sol aqui em Touro, em sextil com Júpiter. Júpiter está aqui em Câncer. Então a gente pode essa semana se sentir mais confiante, mais otimista. A gente pode se sentir mais fortalecido emocionalmente e mais generoso, mais uma sensação de acolhimento maior, né? Só cuidando para não ficar muito acomodado, né? Porque de repente está muito bom, as relações estão leves, então cuidar um pouquinho para não ficar muito acomodado, não querer ficar muito na zona de conforto. Daí eu vou falar de novo num aspecto que eu já falei nos vídeos das semanas anteriores, porque o Marte está fazendo essa quadratura com o Júpiter desde 25 de abril até 12, 13 de maio. Então a gente já está dentro desse aspecto e é um aspecto que intensifica as nossas emoções. É um aspecto que muito facilmente nos faz reagir emocionalmente de forma muito exagerada e que pode intensificar os nossos impulsos, a nossa impulsividade. Ao mesmo tempo que a gente tem coragem para agir, a gente tem iniciativa e entusiasmo, a gente também pode estar se sentindo muito impulsivo. Então é um aspecto que ele vai pedir para nós mais equilíbrio entre a ação e a emoção, evitando atitudes impulsivas. Como último aspecto que eu escolhi aqui, eu escolhi um aspecto harmonioso que já está acontecendo. Eles já se encontraram, Urano e Plutão já se encontraram desde o ano passado, e ele já está acontecendo agora esse ano, de 5 de março, ele vai até 6 de agosto de 2028.
E é um trânsito muito maravilhoso, que eu já falei em outros vídeos, porque ele traz a possibilidade de transformações profundas através das novas ideias, porque Plutão está em Aquário e Urano é regente de Aquário. Então isso já traz para nós uma possibilidade muito grande de realmente transformar, conseguir nos transformar a partir das novas ideias e da inovação e de mudanças na nossa consciência. Então, uma renovação mental, mudanças inteligentes e mais estratégicas a gente pode fazer na nossa vida. A gente pode se abrir para novas tecnologias e novos conhecimentos. A gente pode transformar nossos padrões antigos com muita criatividade, com muita visão de futuro. Então é muito positivo. A gente só tem que cuidar um pouquinho para não ficar muito inquieto mentalmente, né? E não radicalizar também as nossas ideias, né? Então é um aspecto que ele vem para nos impulsionar para inovações, para despertar a nossa vontade de transformar coisas importantes na nossa vida e também transformar a nossa forma de pensar, a nossa forma de nos comunicar e a nossa forma de nos relacionar com o futuro. Olhem que magnífico esse aspecto, que ele já está acontecendo e nós temos aí um tempo muito grande, porque a gente sabe que as mudanças elas não acontecem de uma hora para outra, mas com o tempo, como esse aspecto é um aspecto que vai nos favorecer aí, né? Até 2028. Então nós temos bastante tempo para fazer as mudanças que a gente precisa fazer, ok, pessoal? Então, por enquanto era isso. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria trazer aqui essa sequência toda, né, para a gente entender. Depois vocês podem parar o vídeo, pausar o vídeo e ler com calma as informações que eu coloquei aqui, porque não dá para falar tudo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Gratidão infinita para quem está me acompanhando. Essa lua em Aquário com o Sol em Touro, nessa semana trazendo essa possibilidade de nós nos libertarmos do que não nos representa mais, para nós poder olhar para o futuro com certo desapego com relação ao passado, para a gente trazer mais inovação para a nossa vida, sermos pessoas mais autênticas, com a mente mais aberta, mas também levando em consideração a necessidade de estabilidade e de segurança, porque o Sol ainda está em Touro, ele vai entrar em Gêmeos, nós vamos ter o Sol em Gêmeos já, mas ele ainda está em Touro, então vamos trabalhar essa estabilidade, essa segurança, o prazer nas coisas simples, a paciência, a constância, o alto valor, para conseguirmos nos libertar de padrões antigos, para conseguirmos assumir essa visão de futuro com desapego. E também entendendo que na lua minguante, principalmente sendo em Aquário, entendendo que o que a gente libera hoje, a gente abre espaço, a gente cria espaço para o que realmente importa e para que novas situações possam acontecer na nossa vida. Ok, pessoal? Então, gratidão infinita, por enquanto era isso, realmente, gratidão, muita gratidão para quem está me acompanhando, para quem está deixando like, fazendo comentário, compartilhando os meus vídeos, muita gratidão, realmente. Por enquanto era isso, até mais.